Bom dia a todos, o meu nome é Carline e hoje eu vou fazer a apresentação do meu artigo, que é relacionado à utilização de engenharia de sistemas baseada em modelos para a criação de um conceito de operações com 3 canais cognitivos. Esse artigo ele surgiu do meu projeto de mestrado e ele foi escrito em colaboração com o meu orientador, o professor Christopher. Então, aqui o roteiro da apresentação, eu vou passar pelos principais tópicos do artigo, começando por uma introdução, em seguida eu vou fazer uma breve revisão teórica, então eu vou revisar o método atual que é utilizado para a criação de conceitos de operação, depois eu vou apresentar como que esse canal triplo vai ser desenvolvido com o uso de MBSE, e depois eu vou apresentar uma análise de resultados da utilização de um caso de estudo para a aplicação desse canal triplo. E por último, a conclusão dos resultados. Então, começando pela introdução, o que é o conceito de operações? O conceito de operações, ou CONOPS, é uma ferramenta que é muito utilizada em etapas iniciais do projeto de um sistema, já que permite um entendimento melhor de quais são as necessidades dos stakeholders e de como que o sistema precisa funcionar depois que ele for desenvolvido. Então, o objetivo do meu trabalho, do artigo, é apresentar um CONOPS de 3 canais cognitivos, ou seja, ele vai utilizar o canal visual, o canal textual e também um canal adicional que não é tradicionalmente usado, que é a utilização de diagramas de modelos. Então, fazendo uma breve revisão teórica dos conceitos que são necessários para a compreensão desse artigo, nós podemos começar pensando no que é um sistema. O sistema, então, é definido como uma coletânea de elementos ou de componentes que precisam trabalhar de forma conjunta para que um objetivo seja cumprido ou uma necessidade seja satisfeita. Então, a engenharia de sistemas é exatamente a engenharia que vai tratar dessa coletânea de elementos e não de cada elemento de forma separada. Então, é uma engenharia que vai ver o sistema como um todo e não como as suas partes individuais. A engenharia de sistemas baseada em modelos consiste de um método, uma forma de realizar essa engenharia de sistemas que vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente quando a indústria e a engenharia vem adentrando a era digital. Então, a engenharia de sistemas tradicional, que é usada há muitos anos, ela se baseia muito, ela é muito dependente de documentação, de relatórios, ela é uma engenharia muito de papel e caneta. A engenharia de sistemas baseada em modelos, ela tem o objetivo de trazer esses processos, essa forma de realizar o desenvolvimento de um projeto para um cenário digital através da utilização de modelos. E isso vai acontecer através de uma mudança em todo o ciclo de vida do processo de engenharia. Então, nós temos que a própria análise de requisitos, ela já é realizada por meio de modelagem dos requisitos, utilizando softwares. O design de um produto também é feito utilizando softwares, utilizando a própria modelagem com desenhos digitais, por exemplo. E o CONOPS, ele vem como um processo que acontece, que antecede até mesmo a análise de requisitos. Então, é um dos primeiros processos a serem realizados. Logo no começo é feita a análise das necessidades dos stakeholders, e aqui fica a pergunta de como que o CONOPS tem se adaptado a essa mudança da era da documentação para a era digital. O que acontece é que o CONOPS, ainda hoje em dia, ele é realizado muito em documentação e não o suficiente de forma de modelos. Então, a ideia da adição de um canal cognitivo é trazer o CONOPS também para dentro da engenharia de sistemas baseada em modelos.
Então, aqui nesse slide, nós temos a metodologia que foi utilizada para o desenvolvimento dos 3 canais cognitivos. Então, aqui na imagem, nós temos um diagrama que mostra de onde vêm as informações, em quais diagramas que elas entram. E aqui, já explicando um pouco, as letras, elas significam as seções que foram utilizadas no artigo, então elas significam passos que têm que ser tomados para ser obtido os canais cognitivos. E em número nós temos algumas informações ou diagramas que vão ser resultados desses passos. Então, começando no número 1, nós temos as informações que são obtidas através de entrevistas e pesquisa com stakeholders, que ela passa pelo processo A, que é a estruturação dessa informação que vai entrar para o conceito de operações. No número 2, nós já temos um diagrama de missão e capacidades, que essa figura está simbolizada como o diagrama do Capella, que foi o software que foi utilizado como exemplo no artigo. Desse diagrama nós passamos para 2 processos diferentes. O processo B consiste da criação do cenário visual e textual. Então, isso já nos leva ao número 6, que é o cenário visual e a narrativa. O processo C, que também sai tanto do diagrama de missão e capacidades quanto do cenário visual e da narrativa, consiste da modelagem do cenário. Então, essa modelagem do cenário vai resultar no 3º canal cognitivo. O número 3 consiste da construção propriamente dita, utilizando um software. Como eu falei, nesse caso foi utilizado o Capella. O número 4 consiste de um diagrama de máquinas de estado, que pode vir tanto da construção de modelos, quanto diretamente do diagrama de missão e capacidades. O processo D consiste da estruturação do flowdown do CONOPS, que vai resultar, então, no diagrama de cenário, que é o próprio CONOPS modelado. Também existe um processo E aqui, que é a reavaliação do cenário visual e textual, para que seja garantido a coordenação entre os 3 canais cognitivos, ou seja, o que está descrito no modelo faz sentido com o que está descrito na ilustração e com o que está descrito na narrativa. Então, como caso de estudo para a aplicação dessa metodologia, eu trouxe um caso que é muito conhecido no meio acadêmico, que é o FireSat. Aqui eu trouxe todo o mission statement, mas para simplificar, para não ler um texto comprido, eu já vou explicar ele no diagrama no próximo slide. Então, nesse slide nós temos a extração das informações do Mission Statement do FireSat. Então, nós temos que a necessidade principal desse sistema é que ele seja capaz de realizar um monitoramento de queimadas nos Estados Unidos. Aqui nós temos uma coluna para o Goals e uma coluna para os Objetivos. Então, por exemplo, nós temos que um dos Goals desse Mission Statement é a detecção de queimadas num tempo adequado. E esse tempo especificado nos objetivos, ele tem que ser menor que um dia, preferencialmente 12 horas. Também nós temos o interesse na notificação das queimadas em um tempo adequado, e essa notificação tem que ser menos de 1 hora, preferencialmente 30 minutos. O monitoramento ele tem que ser feito de forma contínua, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e também deve ser reduzido o risco para os bombeiros. Isso significa que o tamanho do fogo ele tem que ser reduzido em 20% já no primeiro contato. E também que o sistema de notificação ele precisa ter uma satisfação por parte dos bombeiros maior do que 90%. Também é especificado que é necessário coletar dados sobre os incêndios, e esses dados eles são em relação a
quantidade de queimadas, a velocidade de quanto que o fogo se espalha e a duração dessa queimada. E esses dados eles têm que ser facilmente acessíveis para o governo. Também é colocado como monitorar queimadas em outros países e a demonstração de ações positivas por parte do governo. Então, nesse slide, nós temos um diagrama de como que é o sistema de monitoramento atual. Então, nós temos que a notificação, a fonte da informação para a notificação é feita por meio de veículos aéreos, ou seja, helicópteros que sobrevoam o fogo e detectam ele, pessoas que realizam a detecção e também torres de monitoramento. Essas três fontes de informação, então, vão para o sistema faz o monitoramento, o sistema faz a notificação e então os bombeiros tomam ação sobre aquele incêndio. Já nesse slide, nós temos qual que é o cenário desejado pelos stakeholders. Então, além dessas três fontes de informação, nós também vamos ter uma fonte extra, que é o sistema que está sendo desenvolvido, que vai fazer uma detecção por meio de satélite. Então, vai ser detectado e a notificação vai ser enviada por dados de telemetria, que então vai ser recebido por uma central de detecção e notificação de incêndios, que vai enviar esses dados para os bombeiros. Então, além de um alerta, de uma notificação, os bombeiros já vão ter os dados de tamanho, de velocidade e de espalha desse incêndio, para que eles possam combater ele de maneira mais informada. Então aqui nós já temos o cenário visual, a ilustração que demonstra qual que é o conceito de operação do nosso sistema. Então nós temos um incêndio pequenininho, que ele vai crescer até o tamanho que ele seja detectável pelo sistema. O sistema ele vai fazer a detecção, ele vai colher as informações necessárias, ele vai estudar esse incêndio, colher as informações necessárias e vai enviar tanto notificação quanto esses dados para o centro de detecção de incêndio, que então vai enviar esses dados para os bombeiros que vão tomar uma ação sobre aquele incêndio. Já o cenário de narrativa vai ficar muito próximo de como eu expliquei o cenário visual, porque ele consiste de uma história contada sobre o que o sistema precisa fazer. Então, o fogo ele começa, ele cresce até um tamanho que ele possa ser detectado. O satélite vai então detectar esse fogo e coletar informações úteis e os dados requisitados pelos stakeholders. O satélite vai enviar uma notificação para a Ground Station, que vai então notificar a Fire Station, que vai estar pronta para tomar ação e enviar os bombeiros necessários para combater o incêndio. E aqui nós temos o terceiro canal cognitivo, que é o mesmo conceito de operações, a mesma historinha contada através de um modelo. Então, esse modelo do CONOPS é feito no Capella e através de um diagrama de cenário. Então, aqui nas colunas, nós temos os nossos atores. Então, nós temos o fogo, o incêndio, nós temos o sistema de interesse, nós temos a ground station e nós temos os bombeiros. Então, o fogo ele vai realizar a queima das árvores e as chamas, então, vão permitir que o nosso sistema identifique esse fogo. O nosso sistema, então, vai enviar os dados desse fogo tanto para os bombeiros quanto para a ground station. A ground station vai receber esses dados e vai também enviar esses dados para os bombeiros. Os bombeiros então vão receber os dados tanto do sistema tanto diretamente do sistema quanto da ground station e vão tomar ação sobre o fogo. Então, concluindo a apresentação, nós temos aqui
os 3 canais cognitivos do conceito de operação. O canal da ilustração, o canal visual, ele permite que o leitor ele possa visualizar completamente como que os stakeholders esperam utilizar o sistema. E ele permite que um leitor ou um usuário que não tem grandes conhecimentos técnicos ou que não tem grandes conhecimentos do projeto consiga entender melhor como que aquele sistema vai funcionar. A narrativa, ela já ajuda a criar essa história que é mostrada na ilustração. A narrativa e o cenário da ilustração, elas precisam caminhar juntas para que aquele conceito de operações seja compreensível. Uma narrativa sem a ilustração não é 100% compreensível para o leitor, da mesma forma que a ilustração sem a narrativa é impossível, visto que nós precisamos da linguagem para compreender a figura. O modelo, então, ele entra como um canal triplo para ajudar a descrever o Conopys de maneira formal. Então, juntando esses três canais, é possível fazer uma reconstrução mental de toda a informação que foi coletada pelos stakeholders e de como que esse sistema precisa ser desenvolvido. Muito obrigada a todos pela atenção. Eu fico disponível para qualquer dúvida e questionamentos, inclusive no meu e-mail que eu disponibilizo aqui no slide.